Bem-vindos ao Conversas Afiadas dessa semana. Como vocês devem ter estranhado, essa semana o Thiago não está conosco. Eu até falei nos stories que nós tivemos algumas emergências médicas, mas hoje já está todo mundo tranquilo, todo mundo bem, já em recuperação. Mas isso acabou embolando o nosso cronograma de gravação, foi o que inclusive levou a essa semana sem programas. E nós estamos retomando aos poucos. Hoje estamos aqui em Capão da Canoa com o nosso convidado. E até por isso o cenário é diferente, mas em breve voltamos ao cenário antigo e talvez com algumas novidades aí que estão surgindo no horizonte. Mas vamos, que 2025 está começando. E agora nós vamos começar com um advogado tributarista, Dr. Lucas Vargas Ilha. Lucas, te apresenta para o pessoal aí. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Rafael. Eu me chamo Lucas Ilha, sou advogado tributarista. Eu sempre brinco que eu sou tributarista primeiro de ser advogado, né? A advocacia a gente conquistou recentemente, fazem mais de 2 anos, mas advogado a gente já advoga há muito mais tempo, né? Como tributarista há mais de 8 anos. E estamos aí para falar um pouco do direito, do tributário, né? Como é que a gente pode ajudar as empresas aí e desenvolver um assunto bacana aí nesse sentido. Antes de começar o programa, roda a vinheta. Esse programa é um oferecimento de Cooperativa de Crédito Sicredi, Cachaçaria Lorde Palmieri, Vitrine do Doce, João Aze Quiropraxista, Mene Arquitetura e Gabriela Medeiros Designer. Links na descrição. Pessoal, acessem os perfis deles, conheçam o trabalho. São pessoas de excelência aqui na região e se a gente está recomendando é porque é top. Vocês já devem ter visto, por exemplo, no programa anterior, como a gente tomou várias garrafas de cachaça da Palmieri. O Maurício até começou o programa dizendo que não tomava cachaça e foi o que mais tomou no programa. Então, assim, realmente são produtos excelentes. Conheçam nossos patrocinadores, que graças a eles esse programa acontece. Então, Lucas, como tributarista, tu tem a tua empresa, né? A LVI Gestão Tributário. Como é que surgiu essa demanda de não ser só mais um advogado padrão que pega a causa contenciosa e partir para essa área de gestão tributária? Bacana. Uma área mais ampla. Eu sempre digo, né? A LVI, gestão tributária, tu vê já no nome, né? Gestão tributária. E aí que a gente vai começar a entender um pouco essa dinâmica. A gente vai adentrar, né, mais para entender melhor o que é gestão tributária, mas isso veio lá do início da minha atuação, né? Há mais de 8 anos, quando eu comecei a fazer treinamentos, cursos, né, na área tributária. Eu não estudava direito ainda. Eu estava afim já estava matriculado, mas não tinha iniciado a faculdade ainda, mas já sabia que queria tributário, já tinha decidido isso e já estudava, né, essas matérias, porque é muito amplo mesmo. Só que o advogado tributarista, ele é quem tem uma maior abrangência, assim, dentro do tributário, porque ele pode entrar com ações, ele pode representar as empresas como procurador delas, através do judiciário, entre outras situações ali. Então, isso torna o advogado tributarista um profissional muito mais completo, né, e com muito mais conhecimento para atuar no tributário, mas não necessariamente precisa ser advogado para ser tributarista. Então, por isso que eu brinco, né, eu sou tributarista, depois advogado. Sim. Né, e agora, então, advogado tributarista é a fusão de tudo isso. A LVI, ela veio a ser moldada desde o meu início da minha carreira no tributário, porque eu já fiz comercial, eu já fui consultor, eu já assessorei, prestei serviço, tudo isso antes do direito, né? Antes de ser formado como advogado. E toda essa dinâmica, ela vai abrindo mais leques para ti. Então, passei por todas as áreas praticamente dentro do tributário, desde eu ser a pessoa ali atrás fazendo, né, auditoria, fazendo análise de estudo de caso, fazendo pedido administrativo de restituição, enfim. E aí eu percebi que tinha uma deficiência, né? E como que eu ia esperar me tornar advogado, fazer uma pós para depois começar?
Então, eu sempre quis antecipar isso, né? Então, como é que eu começo lá atrás sem ter, né, a formação em direito, sem ser advogado e sem poder entrar no judiciário? E a grande verdade é que existe essa possibilidade hoje, né? Para atuar com empresas do Simples, em matéria administrativa, né, que tu não precisa ser advogado para isso, que não envolve o judiciário, e empresas maiores também, lucro real, lucro presumido, tu consegue ter essa amplitude sem ser advogado. Então, o advogado a gente tem que entender que é para ele entrar com uma ação no judiciário e mover essa ação lá dentro. Sim. Mas o mercado tributário é bem mais amplo, tu consegue fazer muita coisa administrativa. Estou para dizer que 90-95% das oportunidades hoje que tem no mercado, elas não são jurídicas, elas são administrativas. E aí vai envolver contabilidade, outras questões assim. E por isso que eu montei a LVI Gestão Tributária, que é um escritório especializado, né? A gente diz que o nosso foco é alavancar as empresas, né, através de soluções tributárias que a gente desenvolve. Quando a gente fala alavancar, a gente está falando de alavancagem financeira mesmo, né? Sim. A gente deixar a empresa com mais caixa, a gente melhorar o fluxo de caixa da empresa, a gente fazer um trabalho de recuperação tributária e voltar dinheiro para a empresa, né? Então é mais ou menos nesse sentido. Só que para unir tudo isso, a LVI e advocacia tributária não fazem sentido, porque não é só isso, né? Sim. Então, ao longo da minha carreira ali, conforme eu trabalhava para uma empresa, trabalhava para outro escritório, trabalhava autônomo, freelance, em parceria com outros colegas, eu fui vendo que o mercado, que eu comecei lá atrás, ele era muito ruim, muito inseguro para todo mundo, vou dizer assim, né? E as empresas que eram as Big Four, assim, as maiores que faziam esse tipo de serviço, eram muito voltada para os interesses delas. Então, muita coisa ficava oculta, né, do empresário, muita coisa ficava oculta, a própria sistemática dela de transacionar, né, esse tipo de demanda, o tipo de solução ali que desenvolvia. E eu fui cada vez mais desgostando de fazer essas parcerias. E aí, quando eu me formei, eu já tinha LVI, né, eu já atuava com outras questões administrativas, já tinha alguns clientes, mas não tinha, assim, o foco de empresa mesmo. Sim. Hoje, a gente tem outra estrutura, tem, enfim, muitos parceiros, né, que a gente atende aí Brasil afora, e a gente conseguiu dar um pouco da cara que a gente queria. Então, a LVI tem alguns focos, assim, né, de atuação, mas é muito dinâmico. Então, a gente atende hoje desde clínicas médicas, né, que aparecem bastante agora, empresas de diferentes portes, né, desde o Simples Nacional, tem uma recente, uma frutaria, né, que veio pra gente também, que tu olha assim e diz, cara, uma frutaria não precisa, né, do nosso serviço. E a gente reduziu bastante, praticamente 50% dos impostos da empresa. Então, tem bastante case, assim, bastante casos. Pois é, isso é até uma questão interessante, que normalmente o pessoal pensa que, preciso me preocupar com tributos só se eu virar uma multinacional, uma empresa gigantesca, porque agora eu tô aqui pagando meu boleto do Simples e eu tô certo, e é isso aí. E não é bem assim, né? Às vezes, tu tá no Simples, é o teu tiro no pé. Então, o Simples, a própria sistemática, né? A gente vai começar a entender agora. A própria sistemática do Simples, ela não te permite usufruir de benefícios fiscais. O pessoal confunde um pouco isso, né? E aí, tu pega uma frutaria que tem praticamente 100% dos produtos que ela vende com isenções. Como que uma empresa do Simples vai ter isenção se ela está no Simples e o Simples não permite? Então, ela está abrindo mão de ter essas isenções. E aí tu começa a fazer conta, né? Analisar os arquivos da empresa, ver a margem dela, né? A margem de venda e tudo mais, e tu começa a ver que realmente tá muito errado ela tá no Simples. Não é uma regra, mas naquele caso específico era. Sim. Então, para ela vendia outros produtos também, mas basicamente era uma frutaria normal, né? E aqueles outros produtos também tinham alguns benefícios que ela podia explorar melhor e ela acabava não aproveitando por conta disso. Então, a sistemática de venda da empresa, a estrutura da empresa, né, o tipo de venda que ela fazia em grande volume para poucos fornecedores,
A frutaria, ela era mais um segundo negócio dentro do próprio negócio, Sim. né? Porque o cara fazia muita distribuição também. Então, cada negócio tem que ser analisado e olhado para ver se realmente faz sentido aquilo ali. A verdade é que é fácil, né? Fácil. Hoje eu digo que é fácil, mas para quem faz isso todos os dias acaba se tornando mais fácil. Sim. Mas detectar esse tipo de situação, tu não consegue detectar só numa conversa com a pessoa. Tu até consegue, na entrevista ali, ter um norte. Sim, tem uns estalos. Isso, eu vou olhar aqui, mas a gente precisa fazer um diagnóstico. Então, 100% dos trabalhos que a gente faz hoje tem um diagnóstico que norteia aquilo ali. Porque se eu não colocar no Excel, se eu não colocar no papel para ver, mostrar para o empresário também a resposta, né? O que deu ali da análise do estudo de caso dele, a gente vai estar cometendo um grave erro de eu estar falando aqui para a audiência também, que se eles fizerem X, vai dar bom pro negócio deles. Na verdade, não. Então, tem peculiaridades aí. Sim, sim. Não, eu sei porque acontece mais ou menos comigo com o quinis. Eu pego hoje um quinis de um aposentado, de uma pessoa que precisa aposentar, eu já começo a olhar, opa, isso aqui já é um indicativo, vou atrás. Mas é o hábito. Vai deixando marcas, assim, né? Isso, vai conseguindo... é o hábito de trabalhar. Mas a gestão tributária, o que ela compreende? Não é só a recuperação fiscal, né? Não é só retornar os impostos pagos indevidos. O que mais que tem, assim, na gestão? Gestão tributária a gente vai ampliar bem mais para te ter uma visão mais clara, assim. Mas eu não sei o nome, como é que chama aqueles círculos que tu coloca um círculo dentro de outro círculo e vai fazendo... Eu sei o que é o demonstrativo. Tipo do Ikigai, né? Sim. E aí tu vai compreendendo, assim, as áreas. A gente pode falar de direito tributário empresarial, contabilidade, administração como um todo. A gente pode falar de gestão empresarial, porque vai envolver áreas da gestão empresarial. A gente está falando aqui de processo administrativo, recuperação tributária, planejamento tributário. São vários núcleos que se contemplam assim e conversam entre si. Sim. Então, uma empresa ela tem uma folha de pagamento. Sim. Uma folha de pagamento, ali tem impostos embutidos, né? Então, tem o próprio INSS, enfim. Tu tá falando de uma venda, de uma mercadoria, tu tá falando daquele núcleo de imposto ali. Então, para cada atividade, a gestão tributária vai complementar, vai atingir mais áreas, né? Sim. Então, por isso que é muito dinâmico, assim, falar o que é a gestão tributária hoje, mas, basicamente, gestão é administrar melhor os recursos. E por que não administrar melhor os impostos, né? É tu olhar para eles com uma visão mais estratégica mesmo da empresa. E as empresas hoje que a gente atende, nem todas têm um planejamento estratégico assim para seguir. Quem dirá a gestão dos tributos. Então, eles têm um contador que é terceirizado e que confiam a eles esse tipo de atividade. Porém, no tributário, tu confiar somente no contador não faz nem sentido. Porque tem uma confusão aí, né? Contabilidade, gestão tributária, direito tributário, tributarista, onde é que fica cada um? O contador, ele contabiliza a empresa, né? Ele dá o valor que ela vale, assessora em outras questões, mas não entra muito no direito tributário. Até porque é contabilidade. Sim, são cursos diferentes. São cursos diferentes. Então, a gente gosta de comparar a medicina, né? Tu tá com dor de cabeça, em que médico tu vai? Vai no clínico? Sim. Tudo bem, o contador é o clínico da empresa. Aí eu concordo. Mas daqui a pouco a dor é tão grande que ele vai ter que ir num neuro especializado numa área lá para conseguir tirar aquela dor dele. Mas ao longo do caminho ele vai tomando uma aspirina, vai tomando um remédio, vai consultando com outros médicos e na verdade ele não sabe quem é que dá aquela solução para ele ali. Ele vai ter que investigar. A gestão tributária é mais ou menos tudo isso junto, sabe? Porque vai envolver muitas outras coisas e aí não é propriamente o core business, né, da LVI, mas a gestão empresarial entra muito nisso, né? Tu tomar a decisão certa, analisando os dados ali da empresa e planejando. Se tu pretende abrir uma filial, tu jamais vai pensar que tu vai ter que te preocupar com os impostos, né? Tu vai lá e vai abrir a filial.
Só que às vezes tu abrir a filial em determinado lugar vai te dar muito benefício. Sim, por exemplo, se não me engano, em Triunfo o ISS está no topo. Montenegro acho que já está quase no mínimo, é bem discrepante, assim. Então, se a pessoa quer abrir, por exemplo, uma prestação de serviço que fica naquela região próxima à divisa dos municípios, valeria bem mais a pena abrir a filial em Montenegro do que em Triunfo, por exemplo. Exatamente. Hoje existe essas questões ali de endereço fiscal, né, sede e tudo mais. A própria advocacia, ela sofre um pouco com isso. Eu digo, não a advocacia, os advogados sofrem um pouco com isso. Porque tu pode ter um escritório aqui em Capão da Canoa e tu prestar o serviço em qualquer cidade e tu tributar para Capão. Mas lá em Triunfo todo mundo paga cheio, porque abriu em Triunfo. Sim. E trabalha em Triunfo. Então tem essas dinâmicas assim. Até o advogado sofre no direito tributário. Sim. Então a própria OAB, né, fez aí um grande serviço para trazer o Simples Nacional para os advogados, né, para a sociedade de advogados. Foi um grande feito ali, mas ficou brechas ali também. Então acho que tu já deve ter te deparado alguma vez com essa situação também, de INSS para advogado, de ter uma sociedade simples, ou pensou em abrir e descobriu que daí não paga determinado imposto. Então é muito dinâmico. Vai da frutaria, vai de uma clínica médica, vai de uma empresa grande aí de lucro real, em qualquer área, né? Sei lá, seja prestação de serviço, seja uma construtora, seja uma incorporadora. Para cada nicho vai ter uma determinada solução. Só que todas vão passar pelo mesmo procedimento que a gente diz que é o da gestão tributária. Então, na LVI a gente tentou codificar, porque todas as empresas elas pagam praticamente os mesmos impostos, só que com tratamentos diferentes e com sistemas diferentes de tributação, né? Seja simples, real, presumido. Sim. Então, tu conseguir analisar tudo isso de uma forma mais sistemática, assim, é o que a LVI faz. Então, a gente chegou numa forma, basicamente, né, que a gente consegue dar resultado para as empresas por causa disso. Porque a gente consegue analisar com mais critério que elas determinados pontos que elas jamais imaginariam. Então, basicamente é isso, assim. Outra questão. Tá certo que desde o MEI até a multinacional sofrem com esses problemas porque o sistema tributário do Brasil, a gente ouve direto que é um dos piores do mundo. Mas assim, a partir de que crescimento, de que nível, de que faturamento começa a compensar pensar numa gestão tributária? Porque daqui a pouco, por exemplo, um MEI, ele vai faturar no máximo 80 mil por ano. E talvez, para ele, mesmo que ele tenha um ganho de imposto, o retorno vai ser pequeno frente a toda a questão. A partir de que porte assim, da empresa compensa ou não? Eu brinco, né? A gente já conheceu família que tinha mais de 7 MEI na família. Então, eles iam estourando a maquininha, estourava o MEI, pede para outro parente, botava... Isso aí. Então, tu comprava naquele estabelecimento e lá tava... Cada vez que tu pegava o cupom, né? Tava lá um CNPJ diferente. Sim. Eu sabia, né? Estourou o MEI, agora tá estourando o outro, vai estourando o outro. Depende muito, né? Vai mais da organização do empresário que tá por trás. Tem empresário que é muito mais organizado no sentido de organizar a empresa. Então, ele, se souber, né? Se estiver assistindo o podcast, souber disso, ele já vai me chamar para conversar, por exemplo, né? Se ele for meu conhecido. Ou vai conversar com outra pessoa também que entende. Só que eles têm essa conversa geralmente com o contador. E muitas vezes não é a pessoa apropriada para isso. Porque um contador, uma contabilidade hoje, tem lá diversas empresas, eles não vão conseguir analisar segmento por segmento que eles atendem e ter esse know-how, né, esse conhecimento, essa busca para encontrar esse tipo de solução para eles. Na verdade, eles nem podem, porque eles não estão sendo pagos para isso. Sim. Então, eu digo que vai depender muito da organização do empresário, porque tem uma máxima, né? Não é todo empresário que declara 100% das suas receitas. Então, vamos imaginar que o cara paga tudo, né? Que ele paga todos os impostos, é tudo documentado, todas as vendas dele são faturadas e tá tudo certo.
Esse cara vai começar a se deparar com uma situação de dor quando ele ultrapassar os 10 mil reais de impostos ali. Ele já vai ver, cara, isso aqui tá tirando minha margem, isso aqui tá apertando aqui, isso aqui tá apertando ali. Ele já começa a se preocupar, conversar com o contador e talvez nesse ponto ele já tá perdendo, sim. Porque existe uma simplificação no sistema que é o Simples Nacional. Só que de simples ele não tem nada. Então, basicamente, ela é a unificação dos impostos, né? Os federais ali, com repasse, enfim. Só que, por ser simplificado o sistema, ele te onera. Só que é simples, tu pegar uma guia e pagar. E tá tudo pronto. Né? Quando tu vai para uma empresa de lucro real, presumido, muda tudo, né? Interno. Tu vai ter que ter uma pessoa ali do financeiro com todas as notas muito certinha, tendo controle de tudo, que não é difícil, né? Hoje a tecnologia ajuda muito, mas vai ter que ter esse tipo de necessidade, sabe? O cara vai ter que olhar para a empresa dele e perceber, olha, eu quero crescer, eu quero mais, a empresa está crescendo. Acontece muito com os nossos clientes que as empresas crescem absurdamente e não tiveram tempo de se organizar. Então vão se organizar no meio do caminho. Quando acontecer uma merda, alguma situação que, poxa, chamou a atenção dele, uma multa vindo, ou daqui a pouco ele não conseguiu pagar nem o Simples Nacional, é um sinal que a empresa está com um déficit financeiro, né? Tá tendo algum impacto ali, como veio a pandemia, né? Foi onde eu resolvi escrever o livro, né? Para falar um pouco de como algumas empresas estavam conseguindo sair da crise, né? Que era através desses novos serviços, né? Ou de recuperação, ou de planejamento, ou olhar para a parte dos impostos, porque foi um cenário onde todas as empresas tiveram que falar assim, ó, agora eu não vou pagar o imposto, agora eu vou pagar os meus fornecedores para mim continuar seguindo com a vida, não posso desonrar eles. Sim. Pagar os funcionários, porque, enfim, eu Depende preciso da deles, empresa. depende da empresa, eu não vou fazer isso com eles. E os impostos deixo para trás. Então, várias empresas que não eram adeptas a parcelamento ou a ficar com dívida, né? Dívida com o governo, Sim. começaram a ficar. E aí que o nosso mercado deu um boom, assim, e a gente cada vez mais é procurado, porque hoje é uma dor que tem conhecimento, na internet ajuda muito a desmistificar, chegar até alcance, né? E falar para ele que tem diversas soluções esperando por ele, que ele não precisa contar só com o contador, ele pode conversar com mais gente, tem bastante gente capacitada, bastante empresa grande que pode dar esse suporte para ele. E os boutiques, né? Que nem o nosso, uma empresa que não é grande, mas dá uma estrutura, consegue equilibrar como se fosse uma grande consultoria na área tributária, porque hoje existe muita tecnologia, né? O preparo hoje do profissional, ele é muito mais multi-skill, né? Ele não é, vai estudar direito tributário, faz um mestrado em direito tributário, faz um doutorado Sim. em direito tributário e segue um pós-doc. Não precisa ser assim, né? Hoje a mudança da lei, o próprio sistema cria situações onde uma determinada lei muda, te dá um benefício, tu não olha para ela, então tu já está sendo penalizado e está pagando mais imposto. Então vai muito assim do tino do empresário, né? Eu vejo hoje que todas as empresas que a gente atendeu, nenhuma delas sabia disso quando a gente chegou. E isso é uma certa lástima, assim, porque tu chega lá, é tudo novo pro empresário. Então ele começa meio desconfiado, ele começa achando que é bom demais, depois ele vai aumentando o apetite dele, e o apetite cada vez aumenta mais, e cada vez ele quer mais solução, quer mais coisas, quer aumentar o risco. E aquele cara que não tinha nem ideia do que tinha, na verdade ele começa a ver que a empresa dele hoje sobrevive porque ele usa todas as soluções disponíveis na parte tributária, porque a empresa dele tem uma margem muito baixa. Sim. E ele consegue ter uma vida de novo, né? Um fôlego, dormir tranquilo, descansar de noite, porque usa uma solução ou outra. Então, isso se torna gratificante pra gente também. Pois é, trabalhando assim com uma média, assim, tu falou que a partir de uns 10 mil o cara já começa a sentir o imposto valendo, né? Então, digamos ali, tu falou que em alguns casos chegou a 50, mas não vamos ser tão extremos. Digamos que o cara tá pagando ali 10 mil de imposto, consegue reduzir
30%, já é 3 mil a mais que sobra de caixa. E se a empresa tá Esses pagando... 10 mil, digo assim, ele começa a pesar assim, porque a gente é o pequeno empresário, né? Sim, Ele sim. tá começando. E aí 10 mil de imposto para ele fala, cara, eu não tiro 10 mil para mim todo mês, eu tô pagando 10 mil de imposto. Então ele já começa a ficar com aquela coceirinha ali, sabe? Imaginar que tem alguma coisa errada, ficar pensando, porque ele vai aumentando faixa de faturamento e vai aumentando a alíquota. Sim. E a alíquota daqui a pouco tá em 20%, 23%. Então é tudo isso. Mas vai depender muito, assim. Tem empresas que pagam 200 mil reais de impostos que a gente pega. Que pagam 300 mil. Que só a folha é 500 mil. Imagina. Então, tu muda 1%, tu muda 0,5% de alguma tributação da empresa, tu tá falando de 50 mil, 60 mil, 80 mil de caixa para ela por mês. Ou, em outros casos, né, tu devolve 2 folhas de pagamento. Se a empresa paga 500 mil de folha. Então, tu tá devolvendo 1 milhão de caixa para ela se tu analisar os últimos 5 anos. É possível, né? Só que vai muito da dinâmica e de como a empresa quer fazer aquilo. Porque a verdade é que tem uma linha muito tênue, assim, né? E apetite do empresário é que vai determinar aquilo ali. Se o remédio que ela tá tomando é um antídoto ou é o veneno, né? Sim. Se tu tomar muito remédio, tu vai morrer. Ele não vai te curar, ele não vai ser bom pra ti. Então, tem muita gestão de risco aí também. Gestão empresarial, risco empresarial. Tem um ISO para isso, né? Que é o próprio ISO que a Receita Federal usa, que é análise de risco, né? Para saber como é que as empresas estão sonegando. Então, a gente usa as mesmas armas do fisco, só que pro bem da empresa. É mais ou menos essa dinâmica, assim. Sim, tu diz... Eu me perdi um pouquinho nesse final. Tu diz que vocês usam A gente usa as técnicas do fisco para levar vantagem para a empresa. Sim. Né? Não fiscalizar ela. Sim, sim. A gente consegue... Por exemplo, né, daqueles núcleos, né, que eu te falei, seria a parte de auditoria. Auditoria e análise contábil, análise fiscal da empresa, para ver o que passou ali. Então, quando tu analisa a empresa, a gente só consegue analisar os últimos 5 anos, porque mais que isso não faz nem sentido. Porque a própria lei limita, né, que tu pode recuperar imposto que tu pagou nos últimos 5 anos. Sim, sim. Prescrição e decadência ali. Isso. E aí, por conta disso, tu analisa os últimos 5 anos. Então, quando tu tinha uma fotografia da empresa e tu tem uma nova fotografia agora, com a nossa visão, a gente consegue mapear situações ali que passou despercebido por ti. Sim. Então, sei lá, vamos falar uma situação esporádica recente de um posto que teve uma multa lá, não teve nada a ver com o tributário, mas por conta disso conversou com amigos e acabou sabendo do nosso trabalho, né? A gente identificou ali uma lei que mudou em março de 2021 por 3 meses, mas por 3 meses daquela mudança ali que ele não aproveitou aquele crédito, a gente estava falando em 210 mil reais do caixa da empresa. Então, poxa, 210 mil reais é dinheiro. que passa batido por um posto, né? A gente sabe as médias, né? A gente não pode abrir assim quanto lucra um posto, mas é relativamente baixo, assim. Ele consegue manipular isso, né? Mas não é assim, é muito volume, mas o lucro mesmo não é alto. Sim. São empresas que giram muito, mas... Então, quando tu faz um mapeamento ali de uma situação, só uma tese só, em que não vai ser nem preciso mais judicializar, porque já passou um bom tempo, já tem decisão administrativa a favor e tudo mais, tu consegue explorar aquela oportunidade ali e fazer ela virar dinheiro. Sim. Então, a gente está guardando ainda o pedido de restituição, mas está confiante porque a gente já fez isso outras vezes, já voltou. Então, 210 mil a qualquer momento pode chegar no caixa, né, dessa empresa aí, chegar através de Pix lá, eles avisam. Sim. E logo vira pagamento para a empresa. Até tu falou essa questão da gestão de risco e judicializar, e de fato alguma parte o empresário vai ter que ter sangue frio, né? Porque eu sei que tem coisas que a Receita tem um entendimento e o judiciário tem outro, que a Receita vai te cravar até tu chegar no judiciário e reverter, né? Aí é que tá. É essa dinâmica que é legal. Porque eu digo assim, ó, tu tá num jogo que tu não sabe jogar. Quem sabe jogar é quem trabalha pro governo, que tá fazendo ali o que estão mandando ele fazer,
E tem do outro lado quem está a favor do empresário. Eu estou a favor do empresário, eu não vou jogar contra ele. Então, quando tu começa a ver que tu tem hoje órgãos administrativos, né? A gente está falando assim para trazer caras, né? Vamos falar do CARF, né? Que é a última instância ali que vai julgar o processo administrativo fiscal. Então, se tu fizer algum procedimento administrativo e parar no CARF para te defender, ele vai ter uma decisão. Então, a gente pega, coloca dentro do núcleo ali, gestão tributária, administrativo, CARF. Só que o judiciário tem um outro entendimento. Qual que é mais favorável? Então, tu vai jogar de acordo com as regras do jogo. Onde tiver uma situação, uma decisão que te dá uma substância, tenta imaginar uma linha esticada, aqui tá branco e aqui tá preto. E ela vai começando a ficar branco, cinza, cinza, escuro e vai ficando preto. Sim. Ali tá a margem desse risco que eu te falei. Porque o que é cinza? Tá, mas é branco ou é cinza? É cinza escuro ou tá mais puxado pro preto? Quão cinza é isso, entendeu? Quão escuro é isso? Quão claro é isso? E aí que entra o risco, né? Então, às vezes, tu tomar uma atitude de fazer determinada recuperação tributária, por exemplo, onde tu tem todos os sinais verdes no administrativo, mas o judiciário está tomando um outro entendimento, o que tu faz? Vai pelo administrativo. Seria o mais lógico, né? Porque ali tu consegue te defender no administrativo e tu nem chega no judicial. Então, vai depender muito da decisão do empresário. A gente demonstra isso para ele. Ele começa fazendo tudo que está no verdezinho ali, né? Sem muito risco. Mas, por conta de governo, da empresa, da situação da empresa, fornecedor, falta de pagamento, atraso, né? Eu acho que tu trabalha muito em prefeitura, os próprios atrasos das prefeituras, né? Com os licitantes. Sim. E uma empresa vai lá, presta serviço, às vezes fica 7, 8 meses sem receber. Então, isso é normal. As empresas que eu atendo passam por isso. O que eles vão fazer nesse meio tempo? Cara, eles vão se defender com o que eles têm. E volta, é um cenário de guerra onde tu vê todo mundo perdendo, sabe? Tipo, o empresário perde, o governo perde, a receita perde a arrecadação, porque o cara vai dar um jeito ali de ou sonegar ou não pagar, ou é uma empresa que está fechando e está atingindo as famílias. É uma dinâmica assim muito grande e tu vê realmente que eu vou lá te dar um tapa, daqui a pouco eu tomo outro de ti. Aí quando eu não tô mais brabo, eu vou lá e quero me vingar, vou lá te dar outro tapa. Esse é o cenário tributário, que é o manicômio tributário. Sim. Que tem livro hoje de tributarista defendendo isso, né? O manicômio tributário, tem tópicos, né, que falam disso. Então, a gente vê muito que vai mais para uma política do vale a pena, sabe? Tem lobista, tem congressista, eles estão querendo puxar para um lado, estão ganhando uma beira grande lá. E... É isso aí, nós vimos agora na reforma tributária que toda a discussão da reforma foi isso. Agora tem lobby de tal setor para que esse setor tenha desconto na alíquota. Agora tem lobby de tal setor para que esse setor tenha desconto. A reforma tributária, se eu for assim um crítico como tributarista, não poderia nem opinar aqui. Porque é muito pior. Como eu me vi na pandemia, né, onde eu escrevi o livro ali, eu me vi numa situação, cara, o que eu posso fazer agora para ajudar essa galera? É através dela que eu ganho dinheiro também. Só que não vamos ser hipócritas, todo mundo quer ganhar, né? Só que na reforma parece que os caras querem perder, sabe? Tudo que eles falaram nas propostas, eu acompanhei todas as PECs desde 2016. Eu vou para congresso, estive até em Belo Horizonte, lá num dos maiores que tem. Sobre reforma se falava lá. Eu vi o próprio idealizador, ele não foi com o time dele, mas não me recordo o nome, de quem digitou a PEC lá. E as propostas falam uma coisa, mas se faz outra nos bastidores. Sim. Então, é a verdadeira politicagem que a gente está acostumado, né? Não, o cara vai lá, levanta a bandeira, vai é pro avanço. Cara, na verdade, está complicando. Nunca foi tão complexa, tá para ser mais complexa ainda, porque tu vai ter os dois sistemas andando junto.
as soluções que foram buscadas, né, de fora, dos outros países, muitas delas não vão conseguir se sustentar aqui de uma análise assim mais específica, né, de determinadas situações. Eles não vão conseguir cuidar de tudo com a abrangência que tá. O sistema hoje tá bom. Tem algumas coisas que com o sistema atual eles poderiam mudar, que iria chegar nesse mesmo resultado. O que os caras fazem? Eles reconstroem tudo em cima de uma coisa que já tinha. Cara, a chance de dar errado é muito assim. Claro, eles vão se defender, vão puxar daqui pra cá, mas a gente já vê o Vão dizer judiciário que vai hoje... ficar mais simples e com isso vai diminuir o custo das empresas. Não pra vai, gerir os vai seguros. aumentar a insegurança jurídica, né? Sim. Um dia tu comentou comigo ali de uma decisão, né, que tinha mudado, que ia reverter uma decisão que era a favor do contribuinte e agora eles iam entrar com a rescisória, Sim. que para quem não sabe tu perdeu uma ação, no caso o governo perdeu a ação, agora ele vai entrar com a rescisória para anular Sim, e ele vai se tornar o vitorioso da ação. Então, isso traz insegurança jurídica. O judiciário hoje ele está tomando decisão política, ele não está seguindo a própria lei que ele escreveu. Não que o judiciário escreveu, né? Sim, mas que está imposto na lei que ele deveria seguir. Ele não está defendendo a Constituição, ele está rasgando ela, na verdade. Muitas páginas ali, ele toma uma decisão de acordo com o que ele quer, ele manipula essas decisões com uma dinâmica assim de insegurança mesmo, que não é uma certa obviedade. Então, tem muito estudo hoje que diz isso, né? Eles analisam as decisões com os julgadores, né? Fazem uma análise lá dos casos. Então, tu escuta muito hoje. Lá atrás eu votei nesse sentido, porém agora eu compreendo que é de outro. Sim. E amanhã eu vou compreender de novo igual que eu compreendi lá atrás. E se amanhã for pior, ele vai voltar atrás daquela decisão que ele tomou, porque ele pode isso. Então, é vergonhoso para uma empresa que vem de fora, os tributaristas não conseguem, as grandes bancas não conseguem explicar para eles a dinâmica, não conseguem explicar e acaba perdendo investimento também. Sim, eu vejo isso pelo INSS, que eu digo que agora o INSS descobriu o caminho da roça, né? Ele quer acabar com qualquer direito do segurado, chega no judiciário e diz que vai quebrar a Previdência. Não, se reconhecer esse direito vai quebrar a Previdência. Aí eles apresentam uns cálculos estratosféricos que nenhum outro especialista consegue chegar no mesmo resultado que eles apresentaram. Sabe como é que eles descobriram isso? E vai quebrar a Previdência, vai quebrar a Previdência. Eles aprenderam isso com os tributaristas. Porque hoje tu tem uma decisão lá a favor das empresas, que só para lembrar, se é a favor das empresas, as empresas estão pagando imposto a mais. Sim. Estão pagando até o que não deviam pagar. Porque não é menos arrecadação para o governo, né? O governo arrecadar o que ele escreveu que deveria arrecadar. Exatamente. Que nem Jesus disse lá, né? Paga o imposto, mas só o que tu deve, né? Não, Sim. tu tá pagando o que tu deve, mais um pouco e nem sabe. Aí tem uma decisão que vai te devolver esse dinheiro, te gerar um crédito, né? Poxa, tu pagou a mais para mim, minha obrigação te devolver. No judiciário a gente tem ainda o precatório, né? Sim. Então, devo, não nego, pago quando eu puder e da forma que eu quiser daqui a tantos anos. Então, realmente tem, assim, uma luta muito grande para conseguir deixar o sistema melhor. E é tudo onde está a arrecadação. Então, eles vão lá, manipulam uma vírgula, acaba dando uma situação ali que eles dizem, a gente não vai conseguir, a gente vai quebrar o Brasil. Eu não sei como é que eles conseguem esse cálculo, tem um instituto muito sério, tributário, que tenta fazer essas análises, né? E eles buscaram todas as ações judiciais que estavam no judiciário, conseguiram contabilizar o valor das ações de inicial, né? Não o valor atualizado, porque não tem nem como. E ficou até vergonhoso para essa tese que eles defendem. Aconteceu recentemente, tu vai te lembrar, no FGTS. Sim. Eles chegaram com um valor lá que não existe. O FGTS foi noticiado, que teve reuniões de ministros. Golpe. Isso é golpe, escancarado. Um acordo. Então tem essas situações que acontecem, né? E eu até brinco assim que, apesar de tudo, a gente ainda consegue sobreviver e a empresa que consegue buscar esse tipo de solução consegue sobreviver de forma mais leve, né? De certo modo. Às vezes tem empresa lá que está praticamente quebrada e já está uma zona mesmo, eles estão só passando mais um dia, né?
em situação de guerra, assim, né? Não sabem quando é que vão cair, mas já sabem que vão Sim. cair. E a gente vê, assim, que muitas vezes eles conseguem se reestruturar. Porque às vezes tem uma situação que é tão errada que eles estão fazendo que eles corrigem aquilo ali, eles conseguem ter um maior fôlego, assim, né? Tu falou de INSS. Até o INSS tem uma sistemática, assim, a gente tem muitos casos lá que a gente faz procedimento para buscar INSS pago a mais. Que é uma situação, uma particularidade que o sistema cria diversas sistemáticas para ele arrecadar mais. Uma delas é a pessoa que vai lá e trabalha em 2 empregos, né? Sim. Muito comum, o nosso maior número de pessoal lá é o de INSS, né? Então, quem paga INSS acima do teto, os maiores clientes lá são os enfermeiros. Técnico de enfermagem, enfermeiro. Tem poucos médicos, mas muitos deles também acabam passando por essa sistemática. Professores, tem vários outros, né, que a gente sabe que tem 2 ou mais vínculos. E os dois Só que contribuem os integral. 2 contribuem integral para o INSS. E se tu tem um limite vigente hoje que diz que o teto máximo que tu tem que pagar de INSS é de acordo com o teto do INSS, que é 7.800 alguma coisa, Isso. né? 2024, 2025 agora mudou, não sei, Não vi ainda os valores. não sei atualizado. Não faz nem uma semana que bateram o martelo do salário mínimo, quem dirá do Mas deve. vamos falar do de 2024. Sim. O limite que vai sair do contra-cheque ali da pessoa é R$ 908. Então ela tem R$ 908 sendo descontado do emprego 1 e do emprego 2 ela também tem R$ 908. Só que ela vai se aposentar com um salário só. Sim. Então aqueles 908 que ela tá pagando no segundo emprego, ela tá perdendo. Eu tô falando R$ 908 porque é o limite, né? Se ela ganhar Sim. 15 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, Vai pagar só sobre o teto. só sobre o teto, só os 908. Mas, às vezes, esses enfermeiros ganham 5 mil, 6 mil, 7 mil, 9 mil. Então, mesmo assim, eles ultrapassam o teto. E aquele valor que exceder, ele tá perdendo. Vai analisar os últimos 5 anos de uma pessoa e imagina esses 908, 600, 700, 400, 200 por 60 meses pagos a mais. Quando o cara descobre isso aí, primeiro que ele fica puto, né? Sim. Porque o que ele poderia ter feito, né? O dinheiro que hoje a gente consegue fazer algum investimento, alguma coisa, vai valer muito mais hoje do que amanhã. E aí, quando a gente faz esse tipo de trabalho, a gente audita, faz o levantamento e pede restituição para a Receita Federal. Apesar de ser INSS, né? É vinculado... Sim, a Receita que administra. Isso, ela que administra, então a gente faz o Previdência. pedido para ela. E aí vem corrigido pela Selic. Essa correção da Selic, ela vai variar de 30% até 34% às vezes. Então, se a gente está falando de 100 mil reais que a gente vai buscar, a gente está falando de 130 mil. 30 mil só de correção monetária. Sim. Cara, isso é um absurdo. Porque no mês a mês o cara perdeu quanto, né? Mas mesmo assim ele consegue buscar pela Selic. Então tem muita coisa. O direito ele é muito complexo, o tributário é bizarro. É uma doideira assim. Sim, tem vários casos assim que se tornaram emblemáticos, até, por exemplo, no Brasil não se vende perfume, se vende colônia, porque a tributação da colônia é menor que a do perfume. Se eu não me engano, os chocolates. Wafer. O wafer também, que eles mudaram de nome. E não teve uma questão da embalagem também, recentemente, que antigamente os bombons era aquela embalagem que tu torcia e abria. Sim. E agora é o saco. Eu acho que foi isso aí, eles trocaram o pacotinho para caracterizar como wafer e não como bombom, porque o tributo do bombom era mais porque caro. Tu imagina, né? Tu vai numa prateleira hoje e tu compra um perfume. Mas lá tá escrito água de colônia. Sim. O que tu tá comprando? Então, essa da embalagem, muitas vezes, muda todo o produto por conta de uma tributação diferente. E não é o nome que a gente está mudando, a gente está mudando a fórmula, a gente está mudando o conceito do produto. Sim. Né? A gente brinca muito, tem um post de um tributarista que ele fez que foi o máximo quando saiu, né, a notícia, porque ele diz o McDonald's não vende mais sorvete no Brasil. Verdade, Porque, claro... Sobremesa gelada. Uma coisa assim, eu vi isso aí. uma sobremesa cremosa. Isso. Então não é mais sorvete. E mudou toda a fórmula. Pra quê? Cara, o imposto é ridículo da sobremesa cremosa. Então, o que é sobremesa cremosa? Aí que entra essas discussões gigantescas, né? Teve um caso que a gente acompanha muito de perto, que foi o do Crocs. O que o Crocs é, né?
Se é um aquele- chinelo ou sandália, né? um chinelo, uma sandália, o que que ele é? Cara, então tem situações assim que ou essas empresas dão um jeito de achar alguma coisa para fazer, ou elas não sobrevivem, né? Muitas empresas não conseguem industrializar direito aqui no Brasil, porque, cara, é muito imposto. É muito imposto. Então, o principal que a gente vê que o pessoal reclama é que não volta esse dinheiro. É tudo Sim, pra é corrupção. imposto de primeiro mundo e serviço público de É terceiro. tudo pro bolso de alguém, de uma organização, talvez até criminosa, que esteja andando junto ali com o governo, ou pros partidos políticos, Sim, ou- um não eleitoral cada vez maior, É, não partidário também. para te levar. E é engraçado, né? Porque na hora de arrecadar, assim, não, mas veja bem, esse dinheiro vai ser usado nos programas sociais, vai ser usado aqui, vai ser usado ali. Aí a gente vê os cortes, é nos programas sociais, é na educação, é na saúde, e aí ao mesmo tempo a gente vê notícia que vão conceder um benefício disso para os políticos, vão conceder um benefício daquilo para o judiciário, vão aumentar não sei o que no executivo, mas... É tudo bem caótico, assim. Hoje mesmo a gente tava saindo pra almoçar ali na rua, a gente falou a questão do lixo, né? Cara, tem lugar que deu problema até com isso, né? Imposto de taxa de serviço, de Sim. coleta de lixo e tal. Mas vai muito a mais, sabe? Tipo, fica bem pior. Fica bem pior do que a gente teve nessa conversa aqui. Mas a questão, o ponto principal existe solução. Se tu tá pagando demais, quem vai dizer se tu tá pagando demais é o teu bolso. Tu tá sentindo que tá pagando demais? Muitas vezes tem gente indignada, assim, e, cara, eu tô pagando tudo isso de INSS, mais imposto de renda, mais não sei o que, mais não sei o que. Claro, tu tem uma empresa, né? Tu ganha... eu brinco, todo mundo que ganha a mais de 9 mil reais tem uma empresa. Tu tá pagando quanto de imposto de renda? Sim. Olha quanto uma empresa paga de imposto, né? Vamos lá, na média ali, de 20% a 30% de imposto, direto, Sim. indireto, mais folha, talvez, aumente, não vem o caso. Mas vai chegar nos 27% que tu tá pagando de imposto de renda, né? Sim. Se tu vê ali o valor global que tu recolheu, e se tu colocar o INSS também, quanto que dá? Então essa fatia vai pro governo. Então, tu basicamente tem um sócio, que é o governo, e tu tem uma empresa, que é os teus 15 mil que tu ganha. E uma parte daquela fatia tá indo toda pro governo. Sim. Então tu tá recolhendo que nem uma empresa, só que tu não sabe. E tu acha que talvez trabalhar num concurso ou numa questão tu vai te livrar disso. Na verdade não, tu nunca Já foge. vem Né? descontado em folha. Tem a única- frase americana, né? Na Aham. vida... A única diferença é que tu não sente, tu paga. É. Tipo, tu chega ao final do mês, teu contra-cheque tá... Os impostos é Tá certo descontado. que tu vai pagar. Então, pra estar vivo, tu vai pagar imposto. Não tem o que fazer. Mas é doido, assim. E aquela questão também da isenção do imposto de renda, né? É um benefício que existe e que muita gente não sabe e acaba pagando. Então, se tem um servidor que ganha geralmente bem, né? Um servidor público, ele tem um salário maior que a média nacional Sim. e ele está sofrendo ali uma retenção de imposto de renda alta. Cara, às vezes chega a 2 mil, 3 mil, 4 mil reais mês que ele está sendo descontado. E aquele valor poderia estar sendo usado para ele, na doença dele, na situação financeira da vida dele, e ele nem sabe disso. Então existem situações assim que não é só para a empresa, sabe? Que a gente acaba pegando determinadas situações. Tem muitos gaps assim, e a gente, por mais que trabalhe com empresa, a gente vai mapeando tudo isso, né? E Sim. vai conseguindo condensar e transformar em uma solução eficiente para o empresário. Mas se tu é pessoa física, tu também deveria analisar assim, se tu está pagando muito, se tem alguma situação, né, que pudesse melhor te servir. Sim. Muitas pessoas investem em imóveis ou estão começando a investir em bolsa, alguma coisa assim. Cara, aí tem também, procura alguém, né, qualificado, alguém que trate disso, porque vai fazer tu diminuir teu imposto. Quem tem bens hoje na pessoa física tá correndo um sério risco aí com a reforma, né? Sim, sim. Onerar muito. A gente tem outros impostos, né, ITCMD, essas questões todas aí. Então, assim, é bem complexo. E no Brasil eles deram um jeito de deixar o negócio mais louco ainda. Brasil é... O Brasil É a uma legítima, piada. a legítima É. definição, quando chegou no fundo do poço, tu encontrou um sapão. Tem um livro muito legal
Que, claro, ele tributarista compra, né? Não é uma Sim. pessoa que vai achar na banca ali e vai chegar Meu lá e Deus, que comprar. livro maravilhoso. É a Né? história dos impostos. E até lá no Egito, cara, era mais transparente isso. Porque tinha um imposto que ele era guiado, né? O valor que tu pagava de imposto de acordo com a tua safra. O outro que era de acordo com o rio Nilo. Então, se o rio Nilo subia, tu pagava mais. Sim. Se ele descia, tu pagava menos. Por quê? Porque não tinha a mesma irrigação, não tinha o mesmo crescimento, não tinha então até lá era mais justo que aqui, sabe? Mas até o próprio Brasil, né? Porque a Guerra dos Canudos, que se não me engano, foi sobre a questão do imposto, que eles achavam que pagar 20% já era demais e hoje Aqui no Rio Grande do Sul, a gente está nos 40 e poucos. A Guerra dos Farrapos a também. Guerra dos Farrapos, né? Principalmente ali o Shark, né? Sim, Porque o Shark internacional era mais barato. era mais barato que o nacional. Aí, pô, os caras não valorizavam nem o próprio Pois é, dono da fazenda. eu que até não- estava vendo isso, que o movimento separatista do Sul, na verdade, a ideia era já que vocês não estão pagando menos imposto pro Shark internacional, então nós também agora queremos ser outro país. Aí vocês vão comprar o nosso Shark com o mesmo... Eu moro na rua Tiradentes, né? Sim. E Tiradentes foi um dos maiores tributaristas do Brasil. Então ele meteu a cara a tapa lá por conta disso, por causa de imposto. Que ele não julgava certo. Não adiantou muita Sim, coisa, foi a né? do Canudos, né? Foi a Revolução de Foi Canudos. morto e tudo mais. Mas o imposto já mexeu com muita gente, né? Eles falavam antigamente o quinto dos infernos, porque era um quinto. Isso. E, cara, um quinto veio virar a ser 40%. E o pessoal tudo passivo olhando, né? E se tu parar pra pensar, é mais doido ainda, porque a gente tem 3 segmentos de impostos, né? Eu falo imposto, mas é tributo, né? Eles complicam tanto, porque tem tanto tipo de Sim. imposto. Tem imposto, taxa, contribuição, isso, aquilo. E se tu for ver os tipos, são vários, mas é sempre tributo, né? E aí tu tem uma tributação que impacta sobre o quanto tu fatura, né? Sobre o faturamento. Tu tem sobre o lucro. E tu tem aqueles diretos e indiretos Sobre ali o também sobre o consumo. Só que se tu tá pagando imposto agora na cadeia e tudo que tu adquire, tudo que tu compra, tu tá pagando imposto, tu tá pagando já um absurdo sobre aquele valor. E aí tu coloca aquilo como insumo na tua empresa. Então tu tá pagando dobrado. Se tu analisar de uma forma mais ampla assim, é muita tributação. E nem o próprio governo consegue dimensionar isso. Ele só consegue dizer quanto ele arrecadou. Mas como que se criou isso, de onde é que vem? E aí eles vão lá no judiciário e colocam, a gente tem que julgar essa decisão contra o contribuinte, por mais que a gente admita que ele está certo, que não deve ser tributado dessa forma, mas a gente vai ter um impacto econômico, então a gente vai votar contra. Quando tu tem isso no Brasil, tu tem a insegurança jurídica bizarra, absurda. Tipo assim, eu tô devendo, tá errado, só que por mais que vocês tenham direito, não vou pagar pra vocês porque vai ter um grande impacto econômico. É. Pô, cara, aí tu... Imagina, tipo, quem é que vai tolerar isso, entendeu? Então, eu brinco, né? O cara que sonega, ele não tá tão errado. Tem um livro também que fala justamente disso, né? Uma pesquisadora, ela pesquisou o comportamento do empresário e situações em outros países também que levavam a fazer que ele não pagasse imposto. Então, foi estudado o comportamento dele mesmo. Sim. E, cara, é um jogo que todo mundo perde porque não querem resolver o que precisa ser resolvido. Sim. Até tem uma matriz, eu não lembro o nome agora, que até na faculdade eles exemplificavam isso, que tipo assim, tu vai aumentando o imposto, vai aumentando a arrecadação, vai aumentando o imposto, chega um ponto que Chega aumentou o determinado, imposto, a arrecadação não aumenta. Ele Por não quê? Aí eles começaram a sonegar, porque ali se tornou insustentável aquele É a imposto. curva de Laffer. Né? Isso, Pode não lembrava o nome. até... Eu não sei se a gente consegue, posso mandar depois pra ti. Tu pode compartilhar pro pessoal entender. Sim, isso eu posso botar no vídeo ali. Que é bem... O gráfico, conforme vai aumentando a arrecadação, as pessoas vão deixando de pagar e vão achando artimanhas para não pagar. Porque é tanto imposto que para elas não faz sentido. E aí começam a perder a arrecadação. Então, nos Estados Unidos hoje é 20%. Sim. Uma empresa grande escalada da bolsa deles lá, globalizada, aqui é quanto? Então tu Sim. sofre até com isso, né? Não, e aí o pessoal reclama, mas
aqui é tudo caro. Sim, é tudo caro por causa disso. Porque tu vê direto aqueles vídeos no Instagram dizendo, isso aqui é tantos dólares. Aí tu vai olhar, tá, o preço convertido para real fica até mais caro que no Brasil. Mas aí tu vê, mas aqui a gente trabalha 15 dólares a hora. Eu trabalho 3 horas e compro isso aqui. Aí no Brasil tu trabalha tipo ali 4, 5 dias para fechar um salário do salário mínimo para comprar a mesma coisa. Eles brincam que até maio tu trabalha para pagar imposto. Sim, imagina. Cara, isso aí é absurdo, desumano. Cara. É desumano. É absurdo. Então, eu gosto dessas provocações porque tu consegue ter uma dimensão de quão ruim tá, sabe? Sim. E quão melhor poderia ser. Tipo, tem coisas que eles até estão de parabéns ali na reforma, estão trazendo alguns incentivos significativos, assim, né? Sobre a conduta, né? Do produto ou da empresa. Empresa verde, né? Que vai trabalhar com carbono, né? O carbono limpo, para quem não sabe, poluição, né? Tá batendo níveis estratosféricos, assim, já... Lá em 2000 já se falava, hoje em dia tá batido e o pessoal, mesmo assim, não dá tanta bola. Então, eles estão trazendo algumas tecnologias, assim, algumas situações que, de fato, são importantes. Já estava mais que na hora. Só que é tão complexa a coisa que a gente não consegue ver, assim, algo promissor, só esse tipo de reforma, sem ter uma reforma administrativa, sem ter alguma outra situação que escoe isso, né? Corrupção muito alta. Sim, e tu imagina o seguinte... É absurda a corrupção. Nós estamos mês a mês batendo recorde de arrecadação. Sim. E ao mesmo tempo a gente está com recorde de gasto público, recorde de dívida pública. O governo... Então, tipo, o problema não é falta de dinheiro, o problema é má gestão. A gente pode literalmente pegar, se desfazer de todos os bens do Brasil, transformar tudo em dinheiro e entregar para o governo no mês que vem vai faltar. Tá tendo uma briga desde que o governo Lula entrou que tá derrubando tudo que já estava ocorrendo muito bem. A questão da isenção do imposto de renda, né, para doença grave, por exemplo. Eles estão mexendo com imposto de renda, acho justo mexer no imposto de renda. Só que eles vão lá e dizem uma coisa, mas quando sai a lei lá, que ela é vetada, vem outra coisa, entendeu? Sim. Então é muito argumento para pouca... como que eu vou dizer? O argumento é bonito. Eu até tive que achar... Eu até achei engraçado com a questão do LOAS. Porque o governo enviou para o Congresso um projeto, tipo, eliminando vários benefícios do LOAS. Assim, minando. Aí chegou o Congresso desidratou várias coisas que o governo queria. Tipo, não, peraí, não vamos tirar isso aqui das pessoas, não vamos tirar aquilo das pessoas. Deu uma melhorada na situação. Aí manteve 2 pontos que foram para a sanção providencial, ele vetou do projeto que ele mesmo mandou. Normal. E ele ainda anunciou dizendo, olha que grande coisa nós fizemos pela população negando aquilo. Cara, como se tivesse sido ele que mandou. O pessoal bate palma, acha bonito, só que ele não sabe que ele tá achando bonito o que tá errado. Ele não sabe nem ler, né? O que tá nas entrelinhas ali e acha que vai ser uma grande vitória. Vitória da FGTS. Cara, foi a maior derrota de todas, mas eles botam o nome na matéria, vitória, Sim. E o pessoal já sai, ganhamos, vamos ganhar. Sim. Cara, se tu ter um pouco de cérebro, tu vai perceber que... Sim, todo o dinheiro de vocês aqui pra trás a gente saqueou. E daqui pra frente a gente vai retribuir meia boca. Tipo, eles estão dizendo exatamente isso, eu matei, tem um corpo, tá lá dentro do armário, mas não vou ser preso. Então, vocês fazem o que vocês quiserem com o corpo agora, mas, enfim, é isso. E o pessoal tem que aceitar. Porque o pessoal aceita, é o Brasil e logo mais tem o carnaval aí, já esquece. Não dura 2 meses, qualquer aberração que aconteça. Não. 2 meses o pessoal já esqueceu, vem uma eleição nova, e tem inclusive estratégias para... Claro que tem. Se eu bem me lembro, quando veio todo esse bafafá da escala 6x1, foi na verdade uma cortina de fumaça para eles mudarem as regras da delação premiada. Aí, tipo assim, acabaram com a delação premiada, mas o pessoal vai preocupado com a escala 6x1, que é um projeto que vai desde 80 e poucos, que é posto negado, mas eles mantêm isso aí só pra... A questão do aborto também, que teve a alteração do Estatuto do Aborto,
Também, botaram o projeto de lei para aquilo lá dominar as pautas do país e botaram urgência no projeto, não sei o quê. Aí abafaram umas coisas lá, não lembro agora, faz tempo, mas pesquisar as notícias do mesmo período tu vê. Aí, tipo, isso aí dominou o país, todo mundo falando, o aborto. Passou as eleições municipais. Agora a gente vai deixar pra ver esse lá pra frente. É uma técnica de manipulação deles, né? Sim. Cortina de fumaça é muito comum. A reforma tributária foi toda montada em cima de uma proposta que, se tu pegar e ler o texto dela hoje, tu vê que não tem nada disso ali. Mas a manchete vendeu a ideia. Sim. E aí um monte de gente recebeu muito dinheiro pra lá e votar. E tá provado isso, né? Sim, já foi pra sanção, né? Foi a maior, né? Eu acho que de todos os tempos nunca teve um depósito tão grande em contas de partidários, né? Como teve na transferência no dia que do nada eles votaram na reforma. Essa ali eu não cheguei a acompanhar. Eu vi que eles estão... É bizarro. Eu vi que eles estão liberando essas emendas tipo bicho, assim. Tipo assim, os caras ganharam dinheiro mas aí corta da educação, corta da coisa. Aí tá, vai tirar da onde? É. E aí o governo Lula com o Haddad tem se mostrado um indomável arrecadador de impostos. Eles cortam coisa, criam situação e não para. Se tu pegar... quanto tempo tem de governo já? Uns 3 anos, né? Não, 2 anos completos. Se tu pegar por trimestre só o nome Haddad e botar no valor lá, ou alguma outra fonte de jornal, tu vai ver, cara, quanta coisa esse cara faz para aumentar. São coisinhas que ele vai fazendo minúsculas, mas que aumentou um monte a arrecadação. Então, ele mexe em tudo, cara. O cara é indomável, assim, e no lugar de baixar, reduzir para o Brasil crescer, não. Ele vai lá, bota mais. Isso vai para onde, cara? Tudo acaba com algum nível de corrupção. Os irmãos lá agora da JBS, lá, um recente caso. Cara, isso é o Brasil. Mas tá aí. Sim. Mas se o telespectador, né, tem empresa, chama a gente aí que a gente pode ter uma conversa mais... E aproveitando também, e a questão do livro, Oportunidades Tributárias de Crédito, o Manual do Empresário. Onde é que veio assim a ideia de, vou transformar esse conhecimento, ou parte desse conhecimento em livro? Para qual público foi feito esse livro? Cara, foi da indignação mesmo, né? A gente, como tributarista, fica muito indignado com muitas situações, porque a gente consegue analisar esses dados e entender que o direito, em todas as áreas talvez, ele sofre muita manipulação. Quem sofre? Cara, é o povo. Quem sofre é o servidor. Quem sofre é a nação toda. Todo mundo sofre por culpa dessas pessoas que estão lá nos governando. Então, como que tu vai levar essa mensagem para frente? Dizer que não precisa ser assim, tem uma forma mais benéfica. Como que tu vai desmistificar isso tudo que a gente falou aqui? Como que tu vai bater na cara dele e vai dizer, olha, cara, presta atenção nisso aqui porque tá afetando a tua empresa e tá colaborando com um governo que não tá fazendo nada por ti. É escrevendo um livro, né? Foi a forma assim mais eficiente que eu achei lá em 2019 para fazer isso. Eu comecei em 2019, né? Mas ele foi se concretizar na pandemia. E aí eu tive que ser provocativo em demonstrar quais eram os bastidores, né? De como essas empresas vinham vencendo a crise. Então ele foi voltado para o empreendedor, mas eu nunca deixei de lado os públicos, né, diferentes que podem se interessar. Eu não sei se acertei na estratégia, né? Talvez pelo nome não, porque eu coloquei oportunidades tributárias de crédito, manual do empresário. Então, diz que é para o empresário, mas o que mais teve de consumo, de venda, foi para contador, advogado, economista, gente de tudo que era lado. O empresário, ele não quer ler, entendeu? Ele quer a solução. Sim, quer alguém que ele vem quer conversar e com a diga, gente, assim. ele quer isso, aquilo. Mas a gente está aí numa nova aventura aí de levar isso, né? Hoje a gente trabalha de muitas formas na LVI. Então, seja tendo uma conversa, seja fazendo uma consultoria, seja fazendo uma assessoria, seja recuperando algum imposto para a empresa, seja montando um planejamento tributário para ela, na parte mais estratégica assim, na empresa, seja mentoria. A mentoria está muito conhecida hoje, mas é tu levar o empresário do ponto A para o ponto B.
ou vamos dizer melhor, né, do ponto A ao ponto Z. Sim. O B, o C, o D, talvez é com ele, mas boa parte das letras é com a gente. E fazer ele avançar nisso, né? Então, é uma área muito ampla, o tributário, tu consegue assessorar e ajudar de diferentes formas, né? Talvez é conscientizando, é dando uma dica para ele, é corrigindo alguma coisa ou fazendo o trabalho que a gente faz. Sim. Mas basicamente é isso. Não, só assim, antes de encerrar, uma coisa que eu fico abismado pensando. Tipo assim, a gente é um país que ainda cresce, ainda se desenvolve com todas as aberrações. Imagina como seria se fosse um movimento de massa, um movimento de praticamente todos os brasileiros se interessando por essas aberrações que são feitas a nível de governo, não ficando só no discurso raso e vendo o que está acontecendo e vendo o resultado, e efetivamente começasse a cobrar os políticos, começasse a ver, não, peraí, tua solução não deu resultado, tu não tem mais meu voto. Não, peraí, tu te aliou com o fulano e que o fulano é ruim, o fulano já fez problema no passado. Aí nós temos, tipo, ali, o Collor reeleito, sabe? Pô, o cara fez aquele negócio das poupanças, que era pra ter sido, meu Deus, vai ser a solução. Não foi um dinheiro que foi confiscado, não foi bem utilizado, não resolveu nada, mas o cara tá ali reeleito, imagina. Cara, isso Assim, mas se fosse mas é que assim, nós somos 2 votos. Agora, se fosse um movimento de massa das pessoas começarem a entender que elas precisam se interessar pelo que acontece no país delas, porque a decisão que é lá em Brasília afeta teu emprego aqui, sabe? É muito... eu digo assim, se todo mundo defendesse... Imagina o quanto que a gente não ia crescer se a gente começasse a cobrar... Se tu pegasse um grupo assim, né? Grupo de advogado. 2 milhões de advogados. Cara, faz um barulho. Só que um país continental que nem o Brasil, 230 milhões... mais ou menos isso. É 1% da população. Nem ele sabe, na verdade, porque Sim. é muito mais dinâmico que isso, não tem como ter um controle total assim, né? Tem gente de fora, mas, cara, faz um barulho. Aí tu pega, sei lá, tu vai lá e dá um benefício, ou tu fala alguma coisa bonita pros professores, só que tu pegou toda a família dele. Então eles entendem isso, sabe? A política, ela tá muito imposta nisso. Tu pega o grupo de policiais, envolve as famílias dele também, porque eles vão votar a favor. Então, a gente vê muita manipulação e todo mundo tá indignado a chegar a um ponto de ir lá e votar e eleger o Tiririca. Sim. Então, vai acontecer. Eu até acredito que possa ter pessoas de bem na política, mas é muito mais difícil elas entrar lá e conseguir sobreviver, se sustentar e crescer, fazer alguma coisa mesmo. Porque tá muito poluído, sabe? Então, eu acho que tá melhorando. Já melhorou muito, cara. Se tu parar pra ver, assim, a quantidade de político honesto que tá fazendo alguma coisa, tá fazendo um movimento, né? De conscientização mesmo do povo, de deixar o povo menos burro, menos com acesso a essas informações. E eu nem falo burro em nível de julgar a pessoa, de chamar ela de burra para não ser inteligente, não. De não conseguir ver com tanta evidência e ir lá e votar no cara por falta de opção. Sim. Então, eu não acredito que o Brasil é uma democracia. Eu acho que ela acabou já há muito tempo. Pode ter cara de democracia, mas não é um país democrático. Né? A gente vê algumas situações ali que precisariam existir para ter uma democracia. E, cara, lá na Grécia era muito mais democrático do que hoje e os caras não tinham nem eleição com voto, né? Assim, de... a gente vê que o pau que bate em Chico não bate em Francisco em alguns casos aí. Aí que tá. Então, vai além, né? Mas tá bem melhor. Né? Eu vejo, assim, algumas coisas acontecem, tem percalço. Hoje tem muito dessa questão das instituições, né? E eles falam, as instituições do Brasil ainda existem. Cara, existem, elas estão fazendo o que elas podem, mas uma conversa que a gente não pode abrir. Quando tu tem uma pessoa com autonomia para prender determinado cidadão corrupto e tem provas, tem tudo isso, ela não move nada para que isso aconteça porque ela tem medo de sofrer uma consequência, aí, cara, já deu tudo errado mesmo, né? Sim, não confia no sistema. Tu não confia no próprio sistema. Então, às vezes, o próprio agente, né, do governo tá ali para fazer alguma coisa e ele não faz porque ele já tá sendo ameaçado, tá sofrendo uma represália.
ou alguma situação assim, a gente não precisa ir muito longe, né? Isso acontece em todas as cidades, todos os estados. Não é só lá em Brasília que as coisas acontecem, mas Eu tava vendo uma manchete esses dias, que às vezes a gente fala, sendo ameaçado, não é só ameaçar perder o cargo, perder o emprego. Eu tava vendo esses dias uma manchete que tinha um especialista falando que o Brasil já tá já está próximo de se tornar um narco-estado. Como a gente vê outros países da América Latina que o crime organizado é tão envolvido na política, como é o caso do México, por exemplo, que o crime organizado domina o país, o Brasil já está quase chegando nesse ponto. Então, às vezes não é nem só sanção dentro do cargo. Porque às vezes a pessoa diz, não, vou aguentar, eu aguento perder meu FG, eu aguento perder meu CC. Não, sabe? Às vezes é coisa tipo... Cara, tem uma sinergia muito grande ali entre ética, moral, história, respeito, isso e aquilo. Tá longe de ser uma vitória, assim, pro cidadão, essa questão política, né, da democracia, assim, porque, que nem tu falou, tu vê um país de primeiro mundo onde o cara vai lá e abre mão do cargo porque ele fez uma cagada ou tomou uma ação que prejudicou as pessoas. Sim. E ele sai do cargo. Aqui no Brasil ele é eleito de novo, ele ganha uma vantagem, chamam ele para ser representante do Banco Central. Tipo assim, como assim, sim, cara? Tipo, então não importa a conduta, sabe? É um jogo político mesmo e que quem perde é a gente. E a gente que vota, né? Valfrido Vard, presidente do IRE, que comentou que a gente tem risco real de virar um narco-estado. Quando eles falam em narco-estado, a gente já tá, então. Que não é uma ideia. Tem muita coisa já acontecendo que a gente não sabe. Sim. A gente falou aqui da pontinha do iceberg, a gente poderia, imagina, né? Eu estudo isso há basicamente 9 anos. Cara, quantas horas tem aí? Só que eu estudei coisas que foi estudada por mais tempo. Tu imagina em nível de democracia, assim, né? E a zorra que acontece lá. Quanto tempo isso existe? Quanto tempo isso é comandado? Quem é que... Quando tu vê uma bandeira, né, que está no governo tomando determinadas medidas, de certa forma, o conceito de crime é diferente, mas eles estão cometendo um crime com a população. Então, é bem pior do que a gente imagina sempre. É um conceito que eu penso pra mim, que se tá lá e tu tá vendo que tá ruim, cara, pode saber que tá muito pior. Não é só aquilo ali que tu tá vendo, é só a pontinha do iceberg. Então é isso. Lucas, muito obrigado então pela participação, por ter compartilhado todo esse conhecimento conosco. Não sei se ficou faltando alguma coisa que tu gostaria de acrescentar ali. Não, bem tranquilo. Acho que era isso mesmo, era um bate-papo, né? Sim. E deixar pro espectador também, se ele quiser acesso ao livro, né? Oportunidades Tributárias, a gente pode deixar ali Vai estar aqui na descrição do vídeo também. Isso. O Instagram da LVI do Lucas também vai estar aparecendo aqui no vídeo. Então, recomendo fortemente que vão atrás, pesquisem, se indignem, que talvez de um a um se indignando, no momento a gente seja uma turba de indignados e a gente consiga realmente melhorar alguma coisa. Se não na minha geração, talvez na dos meus filhos e por aí vai. Então, até semana que vem e agora voltamos com tudo.